Olá, planeta dos coquedamas e das orquídeas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje é sobre coquedama de bonsai, como fazer o coquedama a partir do bonsai que eu já tenho na minha coleção, que eu comprei no mercado ou comprei numa loja especializada em bonsais, em floriculturas, enfim. Como passar o meu bonsai do vaso para o coquedama. Você vai cultivar esse bonsai numa técnica totalmente diferente, uma técnica linda que é o coquedama, e você vai ver o desenvolvimento dessa planta. Você vai cuidar da mesma maneira. Depois que eu terminar de fazer, eu vou passar certinho os cuidados em relação aos coquedamas de bonsai. O que eu escolhi para fazer o vídeo hoje é essa belíssima caleandra. É uma planta muito utilizada para a técnica do bonsai. Aqui ela já foi aramada, se vocês verem aqui, ó, o galho dela já foi todo aramado. Já não vou explicar sobre essa técnica da amarração, né, de aramar os galhos, que daí é uma técnica um pouquinho mais complexa, tá? Tem muito material aí no YouTube bacana sobre essa técnica. Mas eu já vou pegar este bonsai que já está sendo cultivado no vaso plástico e simplesmente passar ele para o coquedama. Vou começar a cultivar esse bonsai em um coquedama. Já tem alguns bonsais, no final do vídeo eu mostro para vocês. Eu já tenho alguns coquedamas de bonsais, tá joia? Então a gente vai começar. O material que a gente vai utilizar, a tesoura, né? Uma tesourinha que você tem que ter. O musgo esfagno para fazer a bola de musgo, que o coquedama nada mais é do que uma bola de musgo. Adubação, depois eu falo sobre o adubo. E barbante, eu utilizo o barbante número 8. Barbante número 8, a coloração é que você quiser. Eu utilizo a coloração CAC para fazer os meus coquedamas de musgo, esse musgo esfagno, né? O musgo mais rosado. Então vamos lá? Então, para começar, a gente vai pegar o nosso musgo, ele está levemente hidratado, musgo esfagno. Passamos o barbante sobre a mesa, corta um pedaço aqui, só para amarrar esse coquedama, para a gente começar a fazer a amarração. Colocamos uma camada de musgo, fazemos uma cama de musgo sobre esse barbante. Daí a quantidade de musgo que você vai utilizar é referente ao tamanho da planta que você vai fazer o coquedama. Nesse caso aqui, eu não vou trocar o substrato, porque é um substrato novo. Quando eu comprei esse bonsai, o vendedor me explicou que é um substrato bem novo, então ele não tem muito tempo. Eu vou utilizar esse mesmo substrato, vou fazer somente a substituição do vaso para o coquedama. Então vocês vão ver que é um processo simples. E com o passar do tempo, depois eu vou mostrar no final do vídeo como fica lindo os bonsais no coquedama. Só vou colocar uma camada aqui de musgo no vaso para poder retirar essa planta sem perder substrato. Vou dar uma leve apertada. Vou ver agora como que está o enraizamento dessa planta na hora de retirar. Se ela estiver bem enraizada, não tem perigo de cair substrato. Olha que lindo enraizamento. É um substrato bem novo. Está espetáculo de enraizamento. O adubo que eu utilizo é um adubo maravilhoso, orgânico. E ele dá esses resultados que vocês viram aí. É um adubo que a gente utiliza mais para orquídeas, mas você pode utilizar para qualquer tipo de planta. Aqui eu vou ter que cortar esses galinhos de baixo, porque ele vai atrapalhar na hora de confeccionar o coquedama. A poda dos bonsais tem que ser feita dependendo da planta. Por exemplo, a caleandra é uma planta que ela é suscetível à poda várias épocas do ano, né? Tem algumas plantas que você tem que podar somente no inverno, uma vez ao ano, 2 vezes ao ano. Mas a caleandra é uma planta que cresce muito rápido. Então é uma planta bem suscetível à poda. Depois que eu terminar, eu vou dar uma podada nela aqui, para mantendo um formato que eu quero que essa planta fique, beleza? Então aqui vocês viram que o galho dela, eles chamam essa técnica de cascata. Então foi feita a aramação do galho. Você vai fazer o galho crescer para onde você quer que ele cresça.
Você vai fazer o formato do seu bonsai. Então aqui ele ficou no formato de cascata. Para o kokedama, como eu vou usar ele suspenso, vai ficar lindo. Então vocês viram que eu coloquei somente a planta com o substrato original da planta. E eu vou somente levantar esse musgo esfagno. Muito fácil, gente. É muito simples. Não tem segredo. O bonsai, vocês sabem que é uma técnica que vai sendo cortado as raízes, diminuindo as raízes. A planta vai crescendo, vai engrossando o caule e você vai podando a parte de cima da planta. E com o tempo, com o crescimento dos bonsais, você vai passando para vasos um pouco maiores, mas sempre vasos pequenos, que inibe um pouco o crescimento das raízes, né, das plantas, e a planta acaba crescendo como se fosse uma planta anã, né? Você vai podando a planta e ela vai ficando com o formato, digamos, de uma mini árvore, né? Esse aqui, no caso, é uma planta arbustiva, seria um mini arbusto. Levantei o musgo, vou só amarrar aqui a lateral desse musgo para começar a fazer o kokedama. Amarrar bem aqui. Esse é aquele barbante que eu tinha reservado anteriormente. Só corto o excesso ali. Agora eu vou entrar com a adubação. O adubo que eu utilizo é o adubo Maravilha. É um potente adubo orgânico. Aqui eu fiz uma pasta desse adubo, ó. É a mistura de água com a medida que você quiser, a quantia que você for utilizar, né? Do adubo orgânico. É o adubo Maravilha, é um adubo poderoso, adubo Maravilha aqui do planeta. Então ele tem macro e micronutrientes. A especificação dele é para uso para orquídeas, mas você pode usar para qualquer planta ornamentais. Você pode usar na sua horta, pode usar em bonsais. Você pode fazer a utilização também nas orquídeas, né, que ele é próprio para isso. Então é um adubo maravilhoso. Pode usar das formas, N formas. Você pode ser na forma em pó. Eu vou utilizar a forma, essa pasta do adubo, porque ele já fica compacto aqui dentro do kokedama. Então para mexer, para amarrar o kokedama é mais fácil daí, tá? Então eu vou utilizar aqui uma medida, aqui eu estou utilizando uma colher de café bem cheia. Eu vou colocar aqui dentro do kokedama antes de começar a amarrar. Então eu já vou deixar essa planta adubada. Esse adubo é maravilhoso, que ele é completo de macro e micronutrientes e ainda ele tem micorrizas. O que seriam micorrizas? São fungos benéficos que ajudam demais na nutrição das plantas, tá? É um adubo maravilhoso, a gente tem para venda aqui no planeta. Então a gente vai começar, novidade, lançamento do Planeta dos Kokedamas, desse adubo orgânico maravilhoso, o adubo completo com micorrizas, tá? As micorrizas, elas agem em trabalho, né, junto com as plantas. As plantas alimentam os fungos, né? E os fungos, as micorrizas, alimentam, mandam nutrientes para as plantas. Então é um adubo maravilhoso. Então vamos lá. Levantei essa bola de musgo e a gente vai começar a amarrar. Em questão da amarração do seu kokedama, você pode fazer de N maneiras, né? Como a gente já trabalha com isso há mais ou menos 9 anos, então a gente já tem um pouco mais de prática. Mas quando eu iniciei, eu não tinha prática, né, gente? A gente vai pegando a prática aí com o manejo, com não perder a vontade de fazer. Muita gente desanima quando vai fazer kokedama porque acha difícil, acha trabalhoso. Então com o tempo você vai fazendo a sua técnica. Aqui eu vou passando o kokedama de um lado ao outro, o barbante, né? Desculpa, o barbante no kokedama de um lado ao outro, para amarrar bem esse musgo e ele não cair. Cuida bem da planta para não quebrar, não machucar. Nesse caso, como esse bonsai ele foi aramado para ficar no estilo cascata, então ele pode machucar aqui na hora de você for manejar o kokedama para fazer. Então toma um cuidado aí
na hora de amarrar o coquedama. Vocês viram que eu já consigo levantar, ó. Então eu já amarrei as laterais e agora a gente começa a costurar. Passa o barbante de um lado ao outro até fixar bem essa planta. A questão do barbante, muita gente tem dúvida. Ah, o barbante vai apodrecer, o barbante vai arrebentar. Pode acontecer, é difícil, mas pode acontecer. O que que acontece? Com o tempo, o coquedama ele começa a criar vida, né? É um musgo seco desidratado, em contato com a umidade, ele começa a criar vida, vai ficando verde, o musgo começa a crescer novamente e ele começa a tomar conta do barbante. Então com o tempo o barbante some e vira uma bola de musgo literalmente. Ó, aqui é um exemplo que eu vou mostrar para vocês rapidinho. É o mesmo processo. Esse musgo que foi utilizado é o mesmo musgo desse aqui que eu estou utilizando para fazer esse coquedama de bonsai. Ó, vocês estão vendo o barbante? Não tem mais como ver, né? Com a umidade, o musgo começa a criar vida. Esse é já um coquedama antigo. Deixa eu ver se tem a data dele aqui. 2022, faz um ano, 21/3. Então faz um ano. Ó, esse coquedama tem um ano de vida. Ele tá com uma bromélia Neuregelia Fareibol, belíssima. E ó, esse coquedama aqui, por exemplo, tem um ano. Então você já não vê mais o barbante. Ele realmente virou uma bola de musgo. Continuamos amarrando. Aqui, se vocês forem ver, se der para mostrar bem aqui, ó, você vai costurando. Deixa um espacinho e vai costurando esse coquedama. Finalizei o processo de amarração do coquedama. Então está aqui pronto, finalizado. A gente vai cortar corta um excesso aqui do barbante, um pouquinho, sobrando um pouco. Que aqui agora a gente vai, deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar bem para vocês aqui. Acho que é melhor eu virar a câmera. Aqui é a forma como eu finalizo, mas você pode finalizar de várias formas, tá? Eu sempre amarro na parte de baixo esse barbante que sobrou. Passo de um lado ao outro. Eu passo aqui novamente naquela primeira parte que eu tinha passado para poder fazer o nó. Daí só aperto bem esse nozinho aqui para não soltar. O restante que sobrou eu sempre coloco dentro do coquedama. Se acontecer de um nozinho soltar, você tem fio ali para amarrar novamente. Ó. Então tá aí, ó, pronto, finalizado. Agora, finalizar esse coquedama, eu retiro toda essa rebarba, essa parte que ficou por fora do barbante, eu sempre corto. Sempre tomando cuidado, como eu sempre falo, passa de leve, para não passar a tesoura, ainda mais se for uma tesoura bem afiada como essa minha aqui, você pode acabar passando no barbante, arrebentar o barbante e vai ter que fazer tudo de novo. Então passa com cuidado e limpa essas rebarbas. Você pode deixar, não tem problema. Mas como a gente trabalha para vendas, né, de coquedamas, então é bacana deixar com uma aparência bonita. Prontinho, finalizado. Essa parte de cima aqui, ó, eu sempre tiro esse excesso de musgo. Também tiro com cuidado para
para o caule da planta respirar bem. Não aconselho fazer aqueles coquedamas amarrados no caule. Sempre deixe um espaço para a planta se desenvolver bem, para o caule respirar. É sempre bom deixar esse espaço aqui na parte de cima. É importante também deixar esse espaço aqui para colocar adubo. Quando for fazer adubação, esse adubo eu posso usar mensal, a cada 2 meses, enfim, dependendo da necessidade da planta. Se eu ver que a planta está bonita, bem adubada, eu posso fazer a adubação a cada 2 meses. É um adubo bem completo. Então tá aí, feito já o coquedama de bonsai. E agora como que eu vou pendurar esse coquedama? Eu gosto de usar os coquedamas aqui da loja pendurados. Não todos, mas a grande maioria. Mas você pode usar ele nas bancadas dessa forma. Colocar até sobre um recipiente bacana, uma madeira, para ornamentar com o seu coquedama. Mas eu uso esses penduradores de 3 pernas, que eu já peço para fazer com 3 pernas, para poder pendurar os coquedamas. A gente só passa um araminho aqui de um lado ao outro, só para fazer a abertura, para poder passar esse, que é um arame um pouco mais fino, esse do pendurador. Ele é arame revestido com PVC, ó. E daí ali, como eu passei já, você só passa de um lado ao outro, que fica mais fácil de você passar ele aqui, ó. Tá vendo? Eu faço a mesma coisa, só que eu vou fazer em um triângulo. Coloco uma perna aqui e 2 pernas para baixo. Fazer um formato de triângulo para ter estabilidade esse coquedama. Passei as 3 pernas desse pendurador, ó. Daí aqui eu meço sempre com a ponta do dedo, tá? Meço aqui e viro para ficar certa a medida. Isso tudo depende do tamanho da sua planta, né? Da planta que você estiver fazendo aí o coquedama. E daí essa parte eu só coloco dentro do coquedama novamente. E pronto, finalizado. Olha isso, como fica lindo para você usar ele pendurado. Nesse caso aqui, deixa eu levantar um pouco a câmera. Eu vou podar um pouco esse coquedama, essa planta, que ela já cresceu bem. Quando eu peguei ela, estava com os galhinhos bem pequenininhos, ela já floresceu. Uma planta que floresce bastante, quase o ano todo. A flor é linda. E a gente poda os galhos para dar um formato para essa planta. Daí você poda da forma que você achar necessário. Tem toda uma técnica para você podar os seus bonsais. Por isso que é sempre bom você pesquisar qual planta que você vai podar. Porque tem plantas que não são suscetíveis à poda direto. Essa daqui, por exemplo, ela cresce super rápido, ela vai, aonde eu cortei esses galhos, ela vai começar a regalhar galhos novos. Então com o tempo ela vai fechando essa cascata que se formou, né? Mas tem plantas que já você não pode podar direto, tem épocas certas. Então é sempre bom pesquisar antes de passar a tesoura em tudo. Então está aí pronto, já pendurado, meu coquedama de caleandra, bonsai de caleandra, né? Uma curiosidade dessa planta, à noite ela fecha as folhas. Ela fica com a aparência de que está secando. Mas sempre quando vai entardecendo, anoitecendo, as folhinhas dela fecham. Então tá aí, gente. Cultivo para coquedamas de bonsai. Não vai ser diferente de bonsai no vaso que normalmente o pessoal cultiva. É muita água, muita água. Quem cultiva bonsai sabe que são super exigentes em relação à água, né? A umidade das raízes. Nesse caso, o coquedama ele vai reter um pouco mais a umidade por causa da bola de musgo. Mas não deixa o seu coquedama ficar seco por muito tempo. Sentiu que começou a secar, coloca num recipiente com água. Deixa eu ver aqui se eu tenho para mostrar. É que aqui tá sem água, mas normalmente eu coloco num recipiente assim, ó, completo com água e deixo. E às vezes eu faço isso à noite, tiro no outro dia para encharcar bem.
Ou você pega um recipiente, completa com água, né? Coloca água ali e você vai molhar o seu kokedama nesta água. Aqui eu não sei se vai fazer, mas porque eu já tinha molhado o substrato antes de fazer o kokedama. Mas ó, tá vendo ali, ó? Ele vai borbulhar. Deixa ele aqui. Terminou as borbulhas de ar, é porque o seu kokedama está encharcado, né? O substrato ficou bem molhado, ficou úmido. E uma coisa muito importante no kokedama é que não fica água parada de jeito nenhum. Aqui nas primeiras regas é normal ele soltar um pouco de musgo, né? Por causa da que foi feita eu tirei a rebarba, né? Então é normal. Mas você deixa ele terminando de borbulhar. Terminou as borbulhas de ar, você retira a planta, ó. Vocês vão ver que a água sai limpinha. Então não fica água parada de jeito nenhum. O excesso de água ele vai escorrer do kokedama. E você vai sentir no toque quando a planta precisa de água. Você sentiu que está começando a secar, já faz o processo de rega. Pode cultivar na chuva normal, ficar aí uma semana chovendo direto, não tem problema. Caiu água, encharcou, ele vai sair o excesso de água, não vai acontecer de apodrecer raízes. Lembrando sempre da adubação. Bonsais, a grande maioria, se não for todos, as plantas que se utilizam para os bonsais é sol, gente. É muito sol. Nada de cultivar bonsai ambiente interno, sem luz. A luz, a claridade não é uma janela. É o sol batendo direto nas plantas. Tem plantas aí que tem que ser cultivadas a sol pleno. Você pode até cultivar bonsai em ambiente interno, mas ou próximo de uma janela, na sacada. Sem a luz do sol bater na planta, com o tempo ele começa a definhar. E aqui eu tenho o kokedama já de caleandra, olha que lindo. Olha como é que está o kokedama. Deixa eu tirar aqui para mostrar melhor para vocês. Também eu tenho que dar uma podadinha nela. Deixa eu colocar aqui no chão. Olha só que coisa mais linda. Floresce direto. Direto, ó. Aqui também floresceu. Aqui tem mais botõezinhos para florescer. Tem que dar uma podada, né? Dar uma arredondada nesta planta. Mas tá aí para vocês verem. Olha o caule dela aqui, ó. Caule já bem desenvolvido. Essas galinhas novas aqui sempre é bom tirar, limpar. Mas só para vocês verem o espetáculo. E para usar pendurado, deixa eu colocar aqui, ó. Só tá embaixo do sombrito, é um sombrito de 50% que eu coloco mais para proteger também de chuvas de pedra. Mas tá aí, ó. Que lindo! Então aqui eu tenho alguns bonsais da coleção, mas é que a gente acaba vendendo, ó. Mas olha aqui, um bonsai bem antigo. Essa daqui é uma ceriça, é uma planta grande, estava cheia de flor esses dias, tá até na hora de eu começar a podar ela. Deixa eu colocar aqui no chão para ficar melhor de vocês verem, ó. É um kokedama de ceriza, é uma planta já bem antiga, pode ver pelo porte do caule da planta. Então aqui já está na hora de eu dar uma podada nela. Mas é uma planta maravilhosa, enche de flor, super fácil de cultivar. E olha o que eu falei sobre o kokedama, ó, já não dá mais para ver a coloração, o barbante, né? Ela vai perdendo um pouquinho das folhas, é normal. Eu tenho o kokedama de um bonsai de araçá, ó. Tá carregado de frutos. Esse daqui, na verdade, eu acabei pecando na poda dele, eu deixei ele crescer demais. Agora eu estou esperando passar os frutos, né? Para podar. Aqui eu tenho um outro de araçá também que está precisando de uma poda. Ó, está precisando de poda. Esse daqui urgentemente. Está me faltando tempo, mas eu tenho que podar ele. Mas está aqui, ó. Mais um kokedama de bonsai de araçá. Finalizar o vídeo aqui, eu tenho kokedama de bonsai de jade, né? Que é a planta jade, a crassula. Também está na hora de dar uma podada, dar uma atenção nessa planta. Mas olha o tamanho que está. Esticou muito os galhos, então tem que podar, deixar um formatinho mais redondo nela. Mas olha que espetáculo que está esse kokedama, gente. Que coisa linda. Já não se vê mais o barbante, ele criou uma camadona de musgo por cima.
Está um espetáculo, é uma planta já grande, ó, o caule, planta já antiga. Então está aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve. E ajuda o canal a crescer compartilhando. Um forte abraço e beijos, Brasil!